Olá! Hoje vamos conhecer os conceitos básicos sobre a propriedade das soluções químicas. Espero que esteja motivado. Então vamos lá! As substâncias geralmente são misturas homogêneas, que chamamos de soluções. Nas soluções, o disperso é denominado de soluto e o dispersante de solvente. Isto é, o solvente é normalmente o componente presente em maior quantidade. Os outros componentes são chamados de solutos. A imagem apresenta uma solução homogênea do ferrocianeto de potássio em água. As soluções podem ser classificadas em quanto à natureza do soluto, quanto ao estado físico e quanto à proporção entre as quantidades de soluto e solvente. As soluções podem ser moleculares ou iônicas. As soluções moleculares possuem somente moléculas dispersas em água. Como exemplo, temos a substância sacarose dissolvida em água. As iônicas são soluções que contêm moléculas e íons ou apenas íons dispersos em água. Com relação ao estado físico, as soluções classificam-se em sólidas, gasosas ou líquidas. Quanto à proporção entre as quantidades de soluto e solvente, para classificar as soluções de acordo com as quantidades de solvente e soluto, devemos fixar a temperatura, a pressão e a quantidade de solvente em um sistema. A capacidade de dissolução de um soluto em um solvente é chamado de coeficiente de solubilidade ou solubilidade. Geralmente sua unidade é representada em gramas por 100 gramas de água. Concentradas, quando há grande quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente. Diluídas, quando há pequena quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente. Saturadas, contém quantidade máxima de soluto possível de ser dissolvida na quantidade de solvente disponível nas condições de temperatura, pressão do sistema. Não saturadas ou insaturadas, aquela que contém uma quantidade do soluto inferior à capacidade máxima de dissolução do solvente. Supersaturada é o que contém uma quantidade de soluto dissolvida superior à capacidade de dissolução para a saturação, ou seja, ao coeficiente de solubilidade. É uma solução instável, isso porque basta adicionar um pequeno cristal do soluto para que todo o excedente de soluto se precipite. Esse tipo de solução acontece quando o acetato de sódio é dissolvido em grandes temperaturas, formando uma solução saturada. A curva é em função da temperatura e o coeficiente de solubilidade de cada substância em 100 gramas de água. Em cima da curva indica uma solução saturada, abaixo da curva indica uma solução insaturada e acima da curva uma solução supersaturada. Uma solução é formada quando ocorre toda a dissolução do soluto na solução uniformemente. Como exemplo, temos o cloreto de sódio, que formam íons em solução aquosa. Os íons Na+ e Cl- atraem as moléculas de água, cor vermelha e branca, dissolvendo rapidamente, isso devido às interações atrativas. No momento da dissolução de uma solução química, pode ocorrer absorção ou liberação de energia. Essa variação é chamada de entalpia, que significa variação de energia. Para cada etapa da dissolução da solução, demanda uma variação de entalpia. A soma das variações de entalpia podem ser matematicamente positiva ou negativa. Isso indica que uma solução pode ser endotérmica ou exotérmica. Quando duas soluções se misturam espontaneamente, indica que ocorreu sem nenhuma absorção externa de energia e com a desordem total das moléculas. Existem alguns casos que a solução é endotérmica e é espontânea. É o caso do NH4NO3, que dissolve facilmente em água e apresenta uma desordem total das moléculas. Termodinamicamente, essa desordem de moléculas é chamada de entropia, representada por S. Podemos confirmar que os processos de dissolução de soluções envolvem dois grandes fatores: entalpia, que é energia, e a entropia, que é desordem das moléculas. A solubilidade de uma substância depende de três fatores: da interação soluto-solvente, da pressão quando falamos de gases e temperatura. Interação soluto-solvente está relacionada às forças de atração relativas entre as moléculas do soluto e do solvente. Pressão afeta a solubilidade de soluções gasosas.
Quando aumentamos a pressão sobre uma solução gasosa, as moléculas do gás tendem a ficar mais próximas umas das outras. Se reduzirmos o volume do gás à metade do seu valor inicial, a pressão do gás aumenta 2 vezes o seu valor inicial e as moléculas se chocam ainda mais. Ao abrirmos a garrafa, o gás se desprende, assim como conseguimos enxergar com o efeito das bolhas de gás. Temperatura é um fator que modifica a solubilidade das soluções. Nos solutos sólidos diluídos em água, o aumento da temperatura provoca o aumento da solubilidade. Nesta aula estudamos as propriedades das soluções. Espero que tenha gostado. Um abraço e bons estudos!